Salve rapaziada, hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo sensacional lá do Analisando o Jogo, que é como um jogador desconhecido na Europa se tornou um dos melhores jogadores do Brasil em 2025, que é justamente o Samuel Lino, porque o começo da trajetória do Samuel Lino no Flamengo é muito impressionante, rapaziada. Ele já começou no jogo contra o Atlético Mineiro, destruindo os caras e continuou amassando, doutrinando, e isso levanta uma série de questionamentos ao nosso futebol. E a gente vai ver aqui justamente esse vídeo. O link original do vídeo vai estar aqui na descrição como créditos. Bora lá ver isso aqui, tá muito interessante, assiste até o final, cara. Esse vídeo é sensacional. Samuel Lino nasceu no dia 23 de dezembro de 1999 em Santo André, mas foi em São Bernardo do Campo, no coração do ABC Paulista, que realmente cresceu e deu os primeiros passos rumo ao futebol profissional. Como a maioria dos meninos brasileiros, começou no futsal, jogando por um time da região. Era ali, nos ginásios pequenos e com espaços reduzidos, que Samuel refinava sua técnica, sua agilidade e principalmente o instinto para o drible rápido e eficiente, algo que marcaria para sempre a sua forma de jogar. Em 2016, ele ingressou nas categorias de base do São Bernardo Futebol Clube, onde rapidamente chamou a atenção por sua intensidade ofensiva. O talento dele foi recompensado no dia 21 de maio de 2017, quando fez a sua estreia pelo time principal, entrando no segundo tempo da vitória por 1-0 contra o Novo Hamburgo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Pouco depois, no dia 28 de junho de 2017, surgiu a oportunidade de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Ele foi emprestado ao Flamengo até outubro de 2018, retornando inicialmente para atuar nas categorias de base. Era um salto enorme para um garoto de apenas 17 anos, mas a experiência no rubro-negro seria interrompida em julho de 2018, quando o vínculo foi encerrado. De volta ao São Bernardo, ele foi integrado ao elenco principal para a disputa da Copa Paulista daquele ano. E foi justamente nessa competição que viveu um dos seus primeiros grandes momentos da carreira. No dia 25 de agosto, marcou seu primeiro gol como profissional, o terceiro da vitória por 3-1 sobre o Santos, jogando em casa. Era o início da transformação do garoto franzino de futsal em um atacante cada vez mais decisivo. E o passo seguinte foi ainda mais ousado. No dia 30 de junho de 2019, Samuel Lino atravessou o Atlântico e se transferiu para o Gil Vicente, de Portugal. Um clube modesto, mas que oferecia ao jovem brasileiro a chance de disputar uma liga de elite europeia, a Primeira Liga. A estreia veio logo no início da temporada, no dia 3 de agosto de 2019, na vitória por 3-2 contra o Desportivo das Aves pela... Cara, é impressionante, né? Tem jogador que demora mesmo essa maturação. Parece muito com a história do Rafinha também, né? Porque o Rafinha não conseguiu se firmar em alguns times aqui do Brasil e foi conseguir se firmar só lá na Europa, né? Taça da Liga. O primeiro gol com a camisa do time português demorou um pouco, mas chegou no dia 2 de fevereiro de 2020, na derrota por 5-1 para o Moreirense. Apesar do resultado negativo, aquele tento foi um marco pessoal e na exponencial. Na temporada seguinte, com mais minutos em campo, marcou 11 gols, mostrando que tinha faro de gol e muita personalidade para encarar os zagueiros europeus. Mas seria em 21-22 que ele realmente explodiria. Marcou 12 gols, assumiu o protagonismo no ataque do Gil Vicente e liderou o time para uma campanha histórica. Pela primeira vez, o clube terminou a Primeira Liga na 5ª posição, garantindo vaga na Conference League da UEFA 22-23, a primeira competição europeia da sua história. Para um garoto que há pouco tempo jogava futsal em São Bernardo, aquele era um salto gigantesco, e o futebol português se tornava pequeno para o talento de Samuel Lino. A grande virada na carreira aconteceu mesmo em 2022, quando o Atlético de Madrid decidiu investir pesado no seu talento. Por 6,5 milhões de euros, o brasileiro se tornou a venda mais cara da história do Gil Vicente. Era um salto gigantesco, do modesto clube português para uma das maiores potências da Espanha. Lino assinou um contrato de 5 anos, mas como acontece com muitos jovens no Atlético de Madrid, o caminho direto ao time titular não seria imediato. O contrato de 5 anos firmado com o clube representava confiança no seu potencial, mas também deixava claro que o caminho até a titularidade não seria tão simples. O Atlético de Simeone sempre foi conhecido por moldar os seus jogadores com paciência e disciplina. Por mais que o Atlético de Madrid seja um gigante ali na Espanha,
Eu acho que pelo estilo de jogo, não só pelo estilo, pelo técnico que tem, que eu acho que é um dos piores técnicos que existe da história do futebol, é o Simeone. Eu acho ele assim, um técnico que destruiu qualquer possibilidade do Atlético de Madrid ser campeão europeu, por exemplo. Então eu acho que qualquer jogador que vá pro Atlético de Madrid, ele tem que ter noção de que ele não vai ser protagonista e que ele não vai conquistar nada assim. Então eu acho que é um erro de carreira ir pro Atlético de Madrid. Por isso, logo após assinar, o brasileiro foi emprestado ao Valência. Para alguns, um movimento de espera. Para ele, uma oportunidade de provar em alto nível que já estava pronto. No Mestalla, Samuel Lino se transformou rapidamente em peça-chave. Desde os primeiros jogos chamou atenção pela velocidade, intensidade sem a bola e principalmente pela coragem de decidir jogos grandes. Ao longo da temporada, se consolidou como titular absoluto. Foram 41 jogos, 8 gols e 3 assistências. E mais do que os números, impressionava a maturidade com que assumiu responsabilidade em um time pressionado pela luta contra o rebaixamento. No Campeonato Espanhol, terminou como um dos artilheiros da equipe com 6 gols. Para um jogador em sua primeira experiência na elite espanhola, era um feito gigantesco. E o torcedor do Valência não demorou a abraçá-lo, e o clube tentou de todas as formas renovar o seu empréstimo. A diretoria insistiu, a torcida fez campanha e até o RB Leipzig da Alemanha mostrou interesse em comprá-lo, mas nada foi suficiente. Afinal, o Atlético queria Lino de volta. Em Madrid, para a temporada 23-24, Eu acho que a melhor escolha era ter ido pro Leipzig, cara. o brasileiro sabia que teria um desafio diferente. Agora, precisava conquistar espaço em um elenco repleto de estrelas e sob as ordens de um treinador exigente. Simeone não facilita a vida de jovens Exigente e horrível de ruim. atacantes, mas Lino mostrou desde cedo que tinha algo a mais. A intensidade na marcação, a Pra você não dizer que eu tô pegando só muito no pé do Simeone, ele é o técnico mais bem pago do mundo, se eu não tô enganado, cara. Eu acho que ele é o técnico mais bem pago do mundo. Até o final desse vídeo eu vou fazer uma pesquisa aqui pelo celular e eu vou passar aqui pra vocês. Mas eu tenho convicção de que ele é um dos técnicos, se não for o mais bem pago do mundo, ele é o mais bem pago da Europa. Eu acho que ele ganha até mais do que o Guardiola, cara. E ele é assim, é esse técnico que não conquista nada, mano. velocidade pelos lados e a capacidade de desequilibrar E é só você pegar a campanha do Atlético de Madrid, que fez uma janela absurda, né, agora recente, e tá tendo tropeços assim inexplicáveis nesse começo de temporada com o Atlético de Madrid, cara. no 1 contra 1 eram armas valiosas para um time acostumado a batalhar cada metro dentro do campo. A sua estreia na Champions League aconteceu já como titular, no empate por 1. Rapaziada, eu dei uma pesquisada aqui rapidinho e é ele mesmo, o Simeone é o técnico mais bem pago do mundo, rapaziada. É muito dinheiro pra ele que ele ganha por ano e sem entregar nada, basicamente. É bizarro assim, cara. 1-1 contra a Lazio. Era apenas o começo. Pouco tempo depois, contra o Celtic, Lino teve uma das atuações mais marcantes da carreira. Ele marcou seu primeiro gol na competição e ainda deu 2 assistências na goleada por 6-0. Em uma noite europeia, mostrou que podia brilhar no mais alto nível do futebol mundial. Ao longo daquela temporada, o brasileiro se consolidou como uma das principais peças ofensivas do Atlético. E em meio a nomes consagrados, era ele quem muitas vezes carregava o time nos momentos mais complicados. Com dribles, gols e participações decisivas, conquistou não apenas a confiança de Simeone, mas também a admiração da torcida rojiblanca. No fim da temporada 23-24, veio então o reconhecimento. Samuel Lino foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Uma conquista simbólica que coroava uma trajetória meteórica. E mais do que isso, mostrava que o garoto franzino que cresceu jogando futsal em São Bernardo do Campo tinha se transformado em protagonista de noites de Champions League. Porém, quando o futuro parecia desenhá-lo como um protagonista na Europa, veio outra virada de chave. No dia 29 de julho de 2025, o futebol brasileiro ganhou um novo protagonista. O Flamengo surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação de Samuel Lino, trazendo de volta ao país um jogador em ascensão na Europa e já consolidado no Atlético de Madrid. Para convencer o atacante a deixar o futebol espanhol e retornar ao Brasil, o rubro-negro ofereceu não apenas um salário robusto, mas também o status de estrela absoluta no projeto esportivo do clube. O movimento não foi pequeno.
a diretoria do Flamengo desembolsou cerca de 22 milhões de euros, mais bônus por metas alcançadas, para adquirir os direitos do jogador junto ao Atlético de Madrid. Foi a contratação mais cara da história do clube. Samuel Lino assinou até 2029 e herdou a camisa 16, carregando consigo a expectativa de se tornar um dos grandes nomes do elenco. E a chegada foi tratada como um evento. Torcedores lotaram a recepção e o clima era de quem sabia que o clube havia fechado com uma peça diferenciada. E dentro de campo, Lino não demorou a justificar o peso do investimento. Logo em suas primeiras atuações, mostrou intensidade, qualidade no drible curto e uma facilidade rara para encontrar companheiros em boas condições de finalizar. O ponto alto até agora veio no dia 25 de agosto, em uma noite que já entrou para a história do futebol brasileiro. Contra o Vitória no Maracanã, o Flamengo aplicou uma goleada impiedosa de 8-0, a maior não apenas do confronto, mas também da história dos pontos corridos. E Samuel Lino foi o grande nome do jogo. Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências, participando diretamente de 5 tentos na goleada histórica. A atuação coroou um início promissor e mostrou como ele pode elevar o patamar ofensivo do time. Se ainda existia expectativa, depois dessa noite não restam dúvidas. O atacante está pronto para ser um dos protagonistas do futebol nacional. Até o momento, Lino soma 8 jogos, 2 gols e 4 assistências com a camisa rubro-negra. Números que ganham ainda mais peso quando se considera o contexto. Ele já se firmou como titular absoluto, o Flamengo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e está classificado para as quartas de final da Libertadores. O encaixe foi imediato, como se ele tivesse voltado ao Brasil no auge para assumir de vez o papel de referência técnica. E além dos números, o que impressiona é a maneira como Samuel Lino transformou a dinâmica ofensiva do Flamengo. A sua movimentação abre espaços, o seu poder de decisão acelera transições e a sua frieza em momentos-chave dá confiança a um elenco já estrelado. Para os torcedores, a sensação é clara. O investimento de 22 milhões começa a parecer uma barganha diante do impacto imediato dentro de campo. E bom, se Samuel Lino vai se tornar um ídolo do Flamengo, ou até mesmo peça importante na seleção brasileira, só o tempo dirá. Total convicção que o Samuel Lino vai se tornar um ídolo do Flamengo e vai se tornar uma estrela do futebol brasileiro e já é ser protagonista absoluto desse futebol brasileiro. E pra você ver que foi muito barato o preço que o Flamengo pagou no Samuel Lino. Ele é muito craque, rapaziada. Pelos poucos jogos que ele fez, você já teve noção ali do quão diferenciado ele é e o quão boa essa negociação foi pro Flamengo e pro Samuel Lino, né, cara? E tinham outros clubes na Europa querendo contratar o Samuel Lino. O Simeone, que é o dono do Atlético de Madrid, aparentemente, ele sempre tá trocando as peças dele ali no Atlético de Madrid, porque sempre é a busca do Atlético de Madrid por outros jogadores que venham e façam o tal ano perfeito e conquiste alguma coisa que o Atlético de Madrid nunca conseguiu. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você acha do Samuel Lino. Ele vai conquistar o seu espaço absoluto no futebol brasileiro? Vai se tornar uma lenda, um ícone do Flamengo? Deixa aí nos comentários e claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.